Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, nós vamos falar sobre recolocação de profissionais em cargos executivos. Eu falo de coordenadores, gerentes, diretores, através de uma orientação personalizada e transformando trajetórias profissionais. Para focarmos um pouco nesse mercado que sempre passa por reformulações, eu estou recebendo a Maria Emília Leme, que é especialista e fundadora da MEL, Recolocação Profissional. Com mais de 25 anos de atuação em RH, tanto em empresas nacionais quanto multinacionais, como a IBM México, a IDC, a Ericsson, Suzano Papel e Celulose, Itaú e Saint-Gobain. Foi responsável por implantações, startups e desenvolvimento de projetos em diferentes culturas e países, além de criar programas de coaching para executivos na América Latina. Maria Emília atua como Job Hunter há 10 anos na recolocação de profissionais em cargos executivos. Vamos entender quais são as estratégias desenvolvidas para recolocar esses profissionais no mercado. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoStúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Maria Emília, antes de mais nada, quero te agradecer, pela sua ter aceito o nosso convite, participar, para a gente falar sobre temas voltados para a recolocação profissional, que são tão interessantes. E eu creio que a pandemia da Covid-19, ela foi um divisor de águas no sentido de as pessoas reavaliarem uma série de questões relacionadas à recolocação profissional. Mas, assim, no primeiro momento, eu gostaria de focar com você que as pessoas já ouviram falar em reposicionamento profissional também, né? Então tem uma diferença, por exemplo, entre recolocação profissional e reposicionamento profissional, né? Então, nesse bate-papo nosso, eu gostaria de, inicialmente, a gente focar, mas já de antemão te agradecendo muito pela participação. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É muito bom falar sobre isso, sobre carreiras, mudanças, reposicionamentos. Eu amo fazer esse trabalho. E qual a diferença entre reposicionamento e recolocação? Muitas vezes eu recebo um profissional que ele está perdido, porque ele fez tanta coisa dentro da empresa que ele acha que é o momento dele sair da empresa e buscar um novo desafio. E muitas vezes, fazendo o inventário desses conhecimentos, porque todos eles estão trazendo muitos conhecimentos, muitas experiências, ele percebe que ele pode continuar dentro da mesma empresa, se reposicionando numa outra posição, buscando um novo desafio dentro da própria empresa. É como se ele estivesse mudando de uma empresa, mas ele está tendo novos desafios ali dentro, ele está se reposicionando dentro da carreira. E isso acontece muito também, muitas vezes quando as pessoas me procuram, me buscam, eu falo, olha, eu quero mudar, mas eu quero passar a trabalhar ou desenvolver um outro tipo de projeto, porque eu desenvolvi esse conhecimento. Então, esse reposicionamento dentro da carreira. Quais são as principais competências dessas pessoas? Quais são as experiências? Quais foram os principais projetos e resultados que eles já tiveram até então? E muitas vezes, quando eu começo fazendo esse inventário dos conhecimentos, eles não têm noção da quantidade de coisa que eles já fizeram. Por que isso? Porque a pessoa vai fazendo, vai meio no automático. Enquanto quando ele para pensar e fala assim, puxa vida, olha só o que eu já fiz, quantos resultados. Então, um currículo hoje, ele não é estático. Então, muitas vezes, quando terminamos de fazer o currículo,
Passou-se uma ou 2 semanas, falou, nossa, lembrei de uma coisa que é bem interessante, que eu vou lá e vou fazer essa mudança, né? Então, esse reposicionamento é muito importante, porque a pessoa sabe, ela começa a parar e pensar, bom, mas aonde eu quero chegar na minha carreira? O que eu já fiz para chegar lá? Quais são os próximos passos? E não necessariamente a pessoa precisa mudar de empresa. Às vezes ela se recoloca dentro da própria empresa. Na verdade, por exemplo, você tem a oportunidade de realmente evoluir, né, dentro daquela própria empresa. Isso. Mas aí me vem uma questão, por exemplo, que o mercado ele mudou muito, né, ao longo dos anos, e eu acho que depois da pandemia, essa mudança ela foi flagrante em muitas situações. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, antigamente, quando você falava, por exemplo, do seu ponto de vista curricular, dava-se muito valor, por exemplo, para aquele profissional que estava há muito tempo numa determinada empresa, né? Então, eu tenho 10 anos de empresa, eu tenho 12 anos de empresa. Nossa, esse profissional, né, ele é top, vamos dizer assim. Mas aí tinha aquele profissional, por exemplo, que ficava no trabalho um ano e meio, e eu acho que esse daí não é um bom profissional, porque ele fica pouco tempo no trabalho. Pelo que eu pude perceber, ao longo dos últimos anos, isso daí mudou, né? Principalmente desse pessoal mais jovem, né? Na verdade, quando você fica, de repente, muito pouco tempo atuando numa determinada empresa, significa dizer que você está em busca de novas experiências. É bem por aí? Pode ser também. Né? Então, hoje, essa questão de ficar muitos anos numa mesma empresa não significa que a pessoa evoluiu e buscou novas posições dentro da companhia. Mas, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho acompanhado, e os profissionais, os executivos que eu recebo, eles têm evoluído muito. Então, eles estão buscando cargos diferenciados e fazendo esse reposicionamento dentro da própria empresa. Pessoas que ficam 1 ano e meio, 2, assim, quais foram os principais projetos que você desenvolveu lá dentro, na companhia? Quais foram os resultados que você chegou a ter ou participou desses resultados? E mesmo o profissional que está há muitos anos dentro da empresa, quais foram os seus principais projetos? Quais foram os resultados? O que você contribuiu para o crescimento da empresa, para o desenvolvimento? E quanto que isso trouxe de bagagem para a sua carreira, tá? Então, às vezes, eu tenho profissionais que eles querem conhecer culturas diferentes. Então, não, eu poderia até continuar aqui, mas eu tenho interesse de conhecer uma cultura diferente. Ok, vamos trabalhar para você chegar onde você precisa e aonde você quer. Nesse caso, por exemplo, Maria Emília, que você está falando, vamos tomar, por exemplo, um profissional que atua numa multinacional, por exemplo, tá? Ele está trabalhando no Brasil, mas ele almeja, por exemplo, continuar trabalhando na empresa, mas em outros países. Seria mais ou menos por aí também? Pode ser também. Tem muitas empresas em que elas têm escritórios lá fora. No passado, até um pouco antes da pandemia, tinha a questão da pessoa ir trabalhar pela mesma empresa lá fora. Ela ia ser um expatriado. Hoje em dia, muitas vezes, não existe mais as empresas estão diminuindo e a pessoa pode ser um funcionário local lá fora. Tá. Então, por conta da tecnologia, né? Quer dizer, ele pode atuar online, né? Isso. Não, e ele pode até ser um funcionário na Itália, ele pode ser um funcionário na Espanha, ele pode ser admitido lá. Tá. Mas aí está locado no Brasil, né? Não necessariamente. O expatriado ele fica alocado aqui no Brasil, mas atuando lá fora por um determinado tempo. Então, por exemplo, 2 anos, 5 anos, depende do contrato que é feito. E o funcionário local, muitas empresas estão cortando essa questão de expatriado, porque você tem toda a parte de fazer a mudança,
a pessoa continua recebendo salário aqui, recebe um salário lá também. Fica oneroso, Fica né? De repente, oneroso. para a empresa, né? Então, muitos deles acabam se desligando aqui, participando de um processo seletivo lá no país que eles querem, na mesma empresa, e se desligam daqui e passam a ser um funcionário local. Nossa, você sabe o que é curioso? Você está falando sobre essa questão do expatriado, e eu me lembro que aqui, a região de Campinas, né, ela reúne muitas empresas multinacionais. E eu me recordo que, por diversas vezes, eu entrevistei diretores executivos, né, de grandes empresas que eram expatriados. Né? Então, por exemplo, a grande dificuldade deles, e aí tinha, por exemplo, uma empresa, muitas empresas especializadas, né, no sentido de oferecer serviços de forma que aquele expatriado, né, consiga equilibrar a sua vida e a de sua família. Então, o que, que essas empresas faziam? Procuravam, de repente, vaga em escola para os filhos. Sim, Né? De repente, por exemplo, a esposa desse expatriado, ela desenvolve um trabalho e, de repente, você procurar um mercado voltado para a esposa daquele expatriado. Então, tem uma série de decisões, né? E essas empresas ofereciam esse tipo de assistência, vamos dizer assim, para esse expatriado. Mas eu percebi, Maria Emília, que de algum tempo para cá, até mesmo antes da pandemia da Covid-19, houve uma certa redução, por exemplo, desses expatriados. Quer dizer, então, eu acho que as empresas estavam preocupadas, até mesmo antes da pandemia, né, com relação a essa questão desse custo, né, desse investimento muito elevado. E com a pandemia, foi curioso, porque eu acho que as pessoas começaram a avaliar que realmente não haveria aquela necessidade. Sim. Né? Inclusive, as empresas até tiveram uma economia significativa sob o ponto de vista de aluguel de imóveis e tudo Sim, mais, sim. né? Com as pessoas ficando, por exemplo, em casa, né, trabalhando de forma remota, percebeu-se que, de repente, você conseguiria diminuir, né, a quantidade de funcionários dentro do estabelecimento, consequentemente, você ter uma economia. Mas, por outro lado, passada a pandemia, o que a gente tem percebido, por exemplo, que algumas empresas estão reavaliando, né, e entendendo, por exemplo, que aquele modelo de home office, somente de home office, ele não é tão interessante, porque ele percebeu que muitas vezes esse funcionário ele precisa ter o contato com pessoas, com os colegas. Então, sob o ponto de vista até, vamos dizer assim, psicológico, né? Isso daí, para o funcionário, não seria uma boa. E em determinadas situações, até o término, por exemplo, do modelo híbrido, né? Que é daquele funcionário ficar 2 dias em casa, trabalhando em home office, e os outros 3 dias dentro da empresa. Tá. Então, acho que assim, houve um reposicionamento, por exemplo, das empresas passada a pandemia. Não sei se você tem percebido isso. Sim, bastante. Né, dessa mudança, dessa alteração. Sim, as empresas estão preocupadas sim com isso. Vejo que tem aí a questão da saúde mental também. Então, eu sempre brinco com o pessoal, falo, gente, quem não é visto não é lembrado. É que, assim, você está interagindo e estar junto com as pessoas e sabendo o que está acontecendo ao vivo, em cores, você tem muito mais um cenário, um panorama do que a longa distância. Mas, ao mesmo tempo, existem momentos em que os profissionais eles precisam desenvolver projetos, trabalhos que eles podem fazer a longa distância. Então, as empresas, com essa questão também de dar mais qualidade de vida, promovem esse processo de as pessoas podem ficar 2 dias ou 1 dia. E, às vezes, tem algumas empresas que elas falam assim, quais são os dias que você quer? Ou então, no calendário, na agenda da pessoa, a pessoa fala, não, amanhã eu vou ficar em casa porque eu tenho que desenvolver um projeto e eu venho tal dia. Então, existe esse equilíbrio, que eu acho bastante saudável. Tá?
Agora, uma coisa que me chama muita atenção, Maria Emília, é o seguinte: pessoas com deficiência, Tá? mas na seguinte situação. Infelizmente, né, a pandemia da Covid-19, ela, além de ceifar muitas vidas, houve registros de pessoas, por exemplo, que passaram a ter algum tipo de deficiência em decorrência da doença, Sem dúvida. né? Eu estou falando, por exemplo, pessoas que passaram a ter problemas de falta de memória, de visão e até, inclusive, de audição, Sim. né? Eu soube de uma situação de uma profissional que ela passou a ter um problema sério de audição, né? Trabalha numa empresa há muitos anos e, em função disso, teve que rever, né? E eu queria saber com você sobre esse aspecto, né, do profissional, como está essa questão dos PCDs nas empresas, Maria Emília? Eu vejo que as empresas estão bastante preocupadas com essa questão, estão preparando as pessoas dentro da empresa para receber esses PCDs, porque quando você fala em diversidade, não é diversidade, tem essas pessoas também que estão aí nesse quadro. E o que significa isso? Essas pessoas que são PCDs, como é que elas vão educar as pessoas lá dentro? Há muitos anos atrás eu tive contato com alguns especialistas que trabalhavam nesse processo e com essa preocupação, porque eu ia receber um PCD e ele falou assim: quem vai educar o seu público não é você, é ele. Claro que eles têm que estar preparados para receber e essa pessoa vai dando os limites, o que ela pode ou não, e quais são o que ele precisa também. Tá? E eu vejo que essa diversidade hoje, audição, não caminhar, ter problema de memória, tudo isso as empresas estão vendo com outros olhos e vendo que essas pessoas podem trazer muitos resultados para a empresa também. Então, estão trabalhando para que eles se engajem e possam desenvolver o trabalho tranquilamente. Tá? Gente, nós estamos aí na terceira fase, né? Na terceira temporada do podcast Panorama de Negócios. Então, nas 2 temporadas anteriores, nós focamos muito no áudio, né, do podcast tradicional, né, como tem na Europa, nos Estados Unidos. E nessa terceira fase, nós avançamos para o vídeo, né? Até as pessoas falaram muito: você, ô Milton, por que não faz o panorama de negócios em vídeo? Né? É uma nova tendência. E aí eu tenho um amigo de longa data, que é o Leandro Carpegiani, que é o diretor da Ecoala, agência de marketing digital. Aí o Leandro vai falar assim: Milton, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar a terceira temporada nessa nova versão do Panorama de Negócios. Eu falei: opa, vamos. E aí o que acontece, gente? O podcast Panorama de Negócios, ele é originário do site Panorama de Negócios, que tem 12 anos no mercado. Então, você também vai ter a oportunidade de acompanhar, né, esse podcast que nós estamos fazendo com a Maria Emília, também lá no site do Panorama de Negócios. É www.panoramadenegócios.com.br. Ô Maria Emília, você falou sobre uma questão que eu achei assim bem interessante. Você sabe que hoje em dia se fala muito sobre ESG, Sim. né? Que seria com foco em meio ambiente, governança e social. E aí, partindo sobre o ponto de vista social, nós temos verificado que um tema que tem se desenvolvido assim, em franca ascensão é a questão da diversidade. E aí eu gostaria de saber com você, né, como a Mel, obviamente a Mel está sempre avançando, né, no sentido de desenvolver ações
com relação aos profissionais, seja em recolocação, ou seja, no reposicionamento profissional. Mas como é que está essa questão da diversidade? Bom, eu vejo um caminho muito interessante aí. Eu vejo as empresas preocupadas e trabalhando o público interno para ter a diversidade. Então, são pessoas especializadas que estão trabalhando para fazer essa movimentação da diversidade dentro da empresa. E eu sempre trabalho com eles em relação à competência. Tá? E nesse momento em que a gente está olhando para o mercado e quais são as empresas que eles podem participar do processo seletivo ou que eles têm interesse em participar, qual é a cultura, como é que a empresa está se movimentando, o que a empresa está fazendo, quais são os valores, para ver se bate com os valores deles também. Isso de uma maneira geral, não só com a diversidade, eu sempre faço esse trabalho com eles, porque não se vale mais qualquer empresa, porque eu recebo muita gente que aceitou uma posição, inclusive da diversidade, por um cargo ou por que falaram para ele que não, eu vim buscar você para essa posição, por uma remuneração maior, e 6 meses depois a pessoa está no mercado porque está descontente. Então, de uma maneira geral, qual é a cultura da empresa? Quais são os valores? Como é que essa empresa está se movimentando? Hoje você tem até saber como é que está financeiramente a saúde, você tem condições de saber. Fazer essa análise antes de participar do processo seletivo ou no decorrer do processo seletivo, essa pessoa também participar do processo ativamente, tá? Então, competências e como é que essa empresa hoje está se posicionando e se eu realmente vou me sentir bem ali dentro desse processo ou não. Tá? Agora, Maria Emília, eu acho uma coisa assim que está me vindo à cabeça nesse momento é o seguinte. Quando nós falamos, por exemplo, de recolocação profissional, eu acho que tem 2 pontos importantes. Um é um perfil das empresas que atuam no mercado, Tá? né? E o outro desse profissional que almeja, por exemplo, retornar ao mercado ou, de repente, atuar de uma forma diferente da qual ele vinha atuando até então. Sob esse ponto de vista, falando da estrutura da Mel, tá? Quais são as ações, por exemplo, que vocês desenvolvem? E isso é bacana, né, de você ficar sabendo, que muitas vezes as pessoas ouvem falar, assim, tem uma empresa de recolocação profissional, tem uma empresa de reposicionamento profissional. Existem várias no mercado, mas a Mel tem um diferencial. Sim, e eu gostaria que você falasse para a gente, para as pessoas entenderem sobre esse trabalho que vocês fazem. Bom, primeiro eu procuro entender a história do profissional, qual é a bagagem que ele traz, quais são as principais competências que ele traz, principais projetos e resultados. Vai chegar um determinado momento do processo que eu falo assim, quem é você? Em menos de 1 minuto você tem que me dizer quem é você. Porque se você encontra um presidente, um executivo, e ele pergunta quem é você, você tem que gravar na cabeça dessa pessoa em menos de 1 minuto. E muitas vezes, quando as pessoas chegam, elas falam assim, eu faço isso, faço aquilo, mas ela não tem noção da quantidade de informações e ela precisa redimensionar e reorganizar essa fala toda. Então, o primeiro momento é reorganizar essa fala toda. Para aí sim partir para um material que seria a fotografia profissional dele naquele exato momento, tá? Que é o currículo, que também é assim, não se entrega tudo de uma vez. Se eu estou buscando uma determinada posição, eu vou entregar aquele conhecimento. Num segundo momento, que a gente já se reorganizou na questão da fala, na questão do material, da apresentação, que aí envolve currículo, LinkedIn, todos os diferenciais, tudo que é o básico, porque a pessoa bateu o olho no currículo, vai querer ver o LinkedIn, qual foto que eu estou entregando ali. Eu sempre falo, a foto transmite energia, posicionamento, diferença, tudo isso, sim. Você bate o olho numa propaganda, numa coisa, você sente aquilo ali.
Questão do impacto visual, O né? impacto visual. Então, como é que você está entregando esse material? Aí sim, vamos para o mercado. Quais são os segmentos que a gente vai olhar? Qual é a cultura que você acredita? Ah, eu saí de uma empresa multinacional americana, vou para uma multinacional holandesa. Diferença. Sim. Aqui é tudo muito rápido, aqui é muito mais devagar. Então, será que é isso que nós estamos procurando? Não, então não vamos nem olhar aqui. Então, por exemplo, pessoas que vêm de startups e falam assim, não quero mais startup, e continuam recebendo chamados de startup. Eu falei, parou, se você não quer mais startup, não vamos por essa linha, vamos por um outro caminho. Existem empresas nacionais muito interessantes, empresas multinacionais também muito interessantes. Tem um público para startup, tem público para todo mundo. Então é olhar com os bons olhos e fazer essa mudança. Eu acho, Maria Emília, que tem uma questão que as pessoas falam bastante e que as pessoas precisam estar atentas, que é com relação às redes sociais. Sim, As pessoas, não, o LinkedIn eu devo ter uma outra postura porque o LinkedIn é voltado para empresas. A primeira que vem na cabeça das pessoas é exatamente isso. E aí, de repente, por exemplo, as pessoas extrapolam um pouco no Facebook, no Instagram, né? E aí, muitas vezes, por exemplo, as empresas, elas meio que pesquisam, sim, né, nas redes sociais. Então, muitas vezes as pessoas podem perder uma oportunidade de trabalho em função das redes sociais, né? sim, sem dúvida. Esse é um ponto que eu também trabalho bastante com eles. Como é que é você no seu dia a dia? O que que você gosta de fazer no lazer, tal, isso, aquilo. Cuidado com o que você transmite nessas redes sociais, porque muitas vezes você pode até decidir um processo seletivo como é que a pessoa se comporta lá fora, porque dentro de um processo seletivo não é só a parte técnica mais que se Sim. vê, a parte comportamental. Então, no decorrer da entrevista, como é que essa pessoa está falando, qual é o estilo de liderança que ela tem, o que que ela gosta de fazer, o que que ela não gosta de fazer, quais as principais dificuldades delas, quais são os principais pontos positivos dela, como é que ela se transita nesse meio todo. Então você vai percebendo isso ao longo da entrevista. E para complementar uma entrevista, você pode fazer um levantamento de perfil, que aí com um teste, com alguma coisa. E você podendo também ir olhando um pouco as redes sociais da pessoa, tal. E esse levantamento de perfil, você que usando com uma boa entrevista, você consegue saber realmente quem é aquela pessoa. Tá? Sabe, Maria Emília, que uma questão que me chama muita atenção também, né, que tem sido amplamente tratado nos meios de comunicação, nas empresas e tudo mais, é com relação, por exemplo, ao gênero, né? E, por exemplo, existe hoje um olhar muito forte com relação às empresas e como elas tratam a questão do LGBTQIA+. Tá? Nesse sentido, você, né, que tem uma larga experiência nessa área de RH, né, como é que você tem visto, por exemplo, o posicionamento das empresas diante dessa questão LGBTQIA+. Esse é interessante. Voltando só um passinho atrás, um outro diferencial que eu tenho é que eu vou para o mercado junto com eles para ajudar, para fazer a busca de vagas. Então, hoje eu frequento muitos eventos, desenvolvo muito networking, porque muitas vezes as pessoas vêm me procurar. Sim, sim. Emília, estou com essa vaga assim assado, você tem alguém para indicar? Ok, qual é o perfil dessa posição? Ah, é esse aqui assim assado. Pelo esse perfil e pelo esse bate-papo, eu já sei se é uma pessoa que eu posso indicar ou não. Né? Interessante, né? Porque aí fica como se fosse assim, um banco de talentos, né? Assim, Pois falando é, assim de uma, é. né? De repente você, por exemplo, com o networking é interessante, viu, gente? Porque, por exemplo, nesse networking é que as pessoas passam, sabem que você é a diretora executiva da Mel, né? A Isso. sócia proprietária da Mel, e
passam para você, por exemplo, a confiabilidade, né, da empresa da Maria Emília. E aí é um trabalho a quatro mãos. Enquanto ele está procurando a vaga de um lado, eu estou pesquisando do outro e fazendo esse networking no mercado e conversando com as pessoas. Uhum. E muitas vezes, as próprias pessoas que me buscam falam assim, olha, aqui a gente está fazendo todo um trabalho da diversidade. E se tiver profissionais da diversidade, eu quero. Olha que interessante. Então, já tem empresas com essa visão, com essa abertura para receber. Tá? Em contrapartida, eu tenho pessoas que são da diversidade, mas elas não podem contar dentro da empresa que elas fazem parte. Ainda tem empresas bastante fechadas. Por isso que elas me buscam para fazer essa movimentação dentro do mercado também. Mas é algo que está avançando muito, né? Tá sendo conquistado, né? Eu acho que aos poucos essa conquista vem crescendo, mas ainda precisa muita movimentação. Acho que muito as pessoas se trabalhar em primeiro lugar, que esse é um ponto que eu tenho visto bastante. Profissionais até da área técnica, executivos, tudo que a primeira coisa que me fale sobre você. Adoro a parte de gestão, gosto muito de pessoas, me trabalho muito enquanto um líder, porque eu sei que se eu tiver uma equipe diversa, eu vou ter um resultado muito melhor. Então, eu fico bastante contente de ver isso, porque são profissionais que vêm de tecnologia, são profissionais que vêm da engenharia e das mais diversas áreas e que se posicionam muito abertos a receber. Não só aqueles profissionais certinhos iguais a eles, mas profissionais que complementem, que formem uma área diversa. Respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças. Gente, você tem a oportunidade de acompanhar quantas vezes você quiser esse nosso bate-papo com a Maria Emília Leme no site do Panorama de Negócios, www.panoramadenegócios.com.br. Nós estamos encerrando, né, esse episódio do podcast Panorama de Negócios. E Maria Emília Leme, eu queria agradecer muito, né, por esse nosso bate-papo, que as pessoas tiveram a oportunidade de esclarecer vários pontos que são muito, muito importantes, né? E também de conhecer um pouco da história da Mel, né, recolocação profissional, do trabalho que vocês desenvolvem. Então foi um prazer imenso, muito obrigado, viu? Eu que agradeço muito essa oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha experiência e do meu conhecimento, e fico à disposição aí para compartilhar mais conhecimentos no futuro. Eu queria te pedir um favor, claro, antes da gente encerrar. Como é que as pessoas entram em contato com você? Como é que elas têm acesso à Mel, caso elas queiram, por exemplo, ter um conhecimento maior em relação à empresa? Existe um site, rede social? Eu estou muito presente no LinkedIn com Maria Emília Leme. Então, as pessoas me chamando por ali, eu nunca deixo de atender ninguém. Uhum. Eu sempre marco para conversar, ou se eu não puder atender, falo, olha, nesse exato momento eu não posso atender, mas eu acho que a primeira porta aí no LinkedIn me encontram. Gente, até o próximo episódio do podcast Panorama de Negócios. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação.